Meus amigos conectados, tudo bem? Neste exato momento, olhe para o relógio e veja o dia. E marquem esta data, porque eu vou te ensinar trigonometria no círculo trigonométrico. Eu garanto. Vamos começar? Olha só, por definição, o raio de um círculo trigonométrico é uma unidade. Mas, professor, por que um? Somente para facilitar os cálculos. Nada impede desse raio trigonométrico ser chamado de 2, de 10. Só que quando eu coloco um outro valor, as contas vão dificultar mais. Então, foi definido que os cálculos mais simples é quando o raio vale 1. Então, por definição, o raio trigonométrico vale uma unidade. Tudo bem? Olha só, quando a gente estuda funções e tem o plano cartesiano, olhem bem para esse plano. A gente sabe que esse eixo é o eixo Y e esse é o eixo X. E que esse valor em vermelho para o eixo Y e esse eixo vermelho para o X nos fornece valores positivos. Agora, o eixo X para cá, para a esquerda, e o eixo Y para baixo, a gente sabe que são valores negativos. Então, para a gente começar a estudar a trigonometria, lembrem do plano cartesiano. Se cair nos eixos vermelho, o sinal é positivo. Se cair nos eixos em preto, a gente sabe que o sinal é negativo. Agora use a sua imaginação e traga esse plano cartesiano e centralize ele na nossa circunferência. Então, olhem só, percebam agora que no círculo trigonométrico, o eixo de pé para cima é positivo. Para baixo é negativo. Esse eixo para cá, para a direita, é positivo e para a esquerda é negativo, como se aquelas cores estivessem aqui. Tudo bem? E em primeira mão, nessa primeira parte da nossa aula, nós vamos estudar a família do 30 graus. Eu já coloquei aqui o 30, o 60, o 90, o 120, o 150, o 180, o 210, o 240, o 270, o 300, o 330 e junto com o 360 graus, que equivale a uma volta completa no nosso círculo trigonométrico. Tudo bem? É como se nós tivéssemos uma pizza e dividíssemos ela em pedaços iguais, aonde o ângulo central seria todos iguais a 30 graus. Tudo bem? Então a gente vai estudar a família do 30 graus. Tudo bem? Olhem só. Na trigonometria existem os graus, que eu já coloquei aqui. Todo mundo sabe definir o que é graus. Mas também, lá nos complexos e mais para frente no estudo da trigonometria, existe um ângulo que é dado em radianos. Professor, o que é um radiano? Um radiano. Vem para cá. Olha só. Eu desenhei aqui, eu vou mostrar para vocês, neste exato momento, o que é essa palavra radiano. E quanto vale em graus um radiano. O círculo trigonométrico está aqui, eu tracei um ângulo de 60 graus. E quando eu traço esse arco de 60 graus, eu formei, porque aqui eu tenho um raio, aqui eu tenho um outro raio. Logo, esse triângulo formado aqui dentro, ele é equilátero.
todos os ângulos são de 60 graus. Logo, a lados iguais eu tenho ângulos iguais. Então, todas essas três medidas são iguais. E o ângulo central é quanto? 60 graus. Agora prestem bem atenção, bem atenção. Vamos supor que eu aperte aqui e consiga pegar esse lado desse triângulo, e eu quero também apertar de tal maneira, eu quero fazer uma pressão nesses dois lados, e fazer com que esse lado, que todo mundo sabe que é um, porque aqui é o raio, aqui é outro raio, aqui também vai ter outro raio. Então, é um triângulo equilátero de lado 1. Eu quero apertar esses dois lados e fazer com que esse lado unitário, fique bem em cima de um arco, desse arco de circunferência. De novo, eu quero pegar e fazer pressão nesse triângulo e fazer com que esse lado fique em cima desse arco. Então, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo vai diminuir, concorda comigo? Ele vai diminuir. E o ângulo que formar aqui, o ângulo central que se formar aqui, quando o raio unitário estiver bem em cima do arco, esse ângulo é quanto vale 1 radiano. Então, 1 radiano é o ângulo central, é a medida de um ângulo central cujo arco tem medida 1. 1 radiano é o valor do ângulo central cujo o arco é uma unidade, ou seja, é o raio do círculo trigonométrico. E quanto vale isso, professor? Quanto vale 1 radiano? Eu vou ter que apertar até encontrar aqui, ó, 57 graus e 32 minutos. Quando eu conseguir apertar esse triângulo até chegar nesse ângulo, esse ladinho vai estar bem em cima daquele arco, vai coincidir com aquele arco. Então, 1 radiano vale 57 graus e aproximadamente 32 minutos. Tudo bem? Agora, olhem só. Todos esses ângulos aqui da família do 30 graus, eu tenho que também saber representar em radianos. Como eu faço isso, Derosso? Olha só. Uma das premissas que eu tenho que saber é que pi radianos, meus conectados, 1 radiano vale 57,32. Esse rad que está aqui é 1 radiano. Então, aqui é como se eu tivesse 57 graus e aproximadamente 32 minutos. E esse pi, o pi é o pi normal, é 3,14, o número irracional. Então, se eu pegar o 3,14, que é o valor do pi, e multiplicar pelo valor de 1 radianos e arredondar, vai chegar muito próximo, mas muito próximo mesmo, de 180 graus. Então, fica definido a partir de agora que π, 3,14, vezes 1 radiano, que é 57,32 graus, vale 180 graus. Então, a relação que vocês têm que saber é que π radianos vale 180 graus. Agora, presta bem atenção. Nós não estamos estudando a família do 30 graus. Então, como que eu transformo, fazer uma relação, como que eu transformo 180 em 30? Dividindo por 6. Vamos dividir aqui por 6. 180 dividido por 6 dá 30. Mas aqui também eu tenho que dividir. Também tenho que dividir por 6. Tudo bem? Acabamos de encontrar quanto vale uma fatia de 30 graus em radianos. Vale quanto? 30 graus vale π radiano sobre 6. 30 graus. Como que você achou, professor? Lembram? Π radianos é 180.
Tá, eu quero transformar 180 em 30, então eu divido por 6, mas tem que dividir lá para não alterar a igualdade. Então, 30 graus equivale a π radianos sobre 6. Agora nós vamos transformar todos esses ângulos e descobrir eles em radianos. Olha só, 30 graus não é π sobre 6 radianos? Sim, está definido quanto que vale 30 graus em radianos. 60 graus, eu tenho 2 fatias de pizza, 2 fatias de 30. Ou seja, eu tenho 2 fatias de π sobre 6 radianos. Simplificando esse 2 com esse 6, a gente vai ficar com π. A gente vai ficar com π sobre 3 radianos. Tudo bem? Então, 60 graus equivalem a π sobre 3 radianos. Tudo bem? 90 graus. Nós temos 3 fatias de 30 graus. 3 fatias. Então, eu tenho 3 fatias de π sobre 6 radianos. Simplificando esse 3 com esse 2, a gente vai ficar aqui, 90 graus é π sobre 2 radianos. Tudo bem? Olha só, 120, nós temos 4 fatias de 30 graus. Então, a gente vai ter 4 fatias de π sobre 6 radianos. Simplificando o 4 com o 6, nós vamos ter 2π sobre 3 radianos, que equivale a 120 graus. Aqui nós temos quantas fatias? 5 fatias de π sobre 6 radianos. Tudo bem? E aqui, professor, aqui nós temos 6 fatias de π sobre 6 radianos. Olha só, simplificando o 6, com 6 fica π radianos. O que a gente tinha que saber lá no começo, a relação, que 180 graus vale π radianos. E aqui, 210. 210 eu tenho o quê? 7 fatias de π sobre 6 radianos. Tudo bem? 240, nós vamos ter 8 fatias de π sobre 6 radianos. Simplificando o 8 com o 6, nós vamos ter 4 π sobre 3 radianos. Tudo bem? 270, nós vamos ter aqui 9 fatias de π sobre 6 radianos. Simplificando 9 com o 6, nós vamos ter 3π sobre 2 radianos. 300, nós temos 10 fatias de 30 graus, que é π sobre 6 radianos. Simplificando o 10 com o 6, nós vamos ter 5π sobre 3 radianos, que equivalem a 300 graus. E aqui eu tenho 11 fatias de π sobre 6 radianos. Tudo bem até aí? E 360 graus, eu tenho 12 fatias de π sobre 6, que simplificando 12 com o 6, vai ficar o que, professor? Vai ficar 2π radianos. Tudo bem? Então, acompanhem comigo. 30 graus é π sobre 6 radianos. 60 graus é 3π radianos. E assim, nós temos agora, em vermelho, a família do 30 graus em graus. E em preto, a gente acabou de calcular a família do 30 em radianos. Tudo bem? Agora, neste exato momento, eu quero mostrar para vocês um triângulo retângulo. Aonde eu vou ter a hipotenusa valendo 1. E percebam vocês, meus conectados, que eu tenho um cateto maior,
e eu tenho um cateto menor. Repetindo, eu tenho um triângulo retângulo, onde a minha hipotenusa sempre vai ser 1, e eu vou ter dois catetos. Sempre um cateto maior e um cateto menor. O cateto menor sempre vai valer meio, Já o cateto menor vale meio, então o cateto maior tem que valer mais do que o meio. Vai valer quanto? Raiz de 3 sobre 2. Pasmem vocês, toda a família, prestem atenção, toda a família do 30 graus, o seno e o cosseno vai variar só entre esses dois valores. Ou é meio, ou é raiz de 3 sobre 2. Positivo, se tiver no eixo vermelho, ou negativo, se tiver no eixo preto. Tudo bem? Seno e cosseno da família do 30 graus, ou vai ser meio, positivo ou negativo, ou vai ser raiz de 3 sobre 2, positivo ou negativo. Tudo bem? Mas antes disso, vamos definir duas coisas. Qual eixo eu vou definir como seno e qual eixo eu vou definir como cosseno. O seno é que nem o nosso diretor. Ele é sempre um eixo trabalhador. Então, ele vai estar sempre de pé. O eixo de pé é o eixo trabalhador. E o seno é trabalhador. Então, esse eixo que está de pé vai ser o eixo do seno. E o cosseno é vagabundo. Ele está sempre deitado. Então, esse eixo é o eixo dos cossenos. Tudo bem? O eixo de pé, o eixo trabalhador é o seno, e o eixo deitado é o vagabundo, que é o cosseno. Tudo bem? Antes da gente fechar e começar a descobrir os valores de seno e cosseno, que vão variar nesses dois valores, nós temos que definir o quê? Olha só, seno e cosseno é uma divisão entre dois valores. E isso é uma medida. Por que que seno de 30 graus vale meio? Vou repetir. Por que que seno de 30 vale meio? Porque olha só, quando eu traçar aqui, 30 graus, e lembre que esse é o eixo dos senos, e eu trouxer para cá para medir quanto vale essa medida, lembrem, o raio da circunferência trigonométrica não vale 1, o 30 vai pegar bem no meio, ou seja, vai dividir o raio unitário pela metade, ou seja, vai ser 1 sobre 2, ou seja, 30 graus vai dividir o raio unitário pela metade. Tudo bem? Mas olha só, definido quem é seno e quem é cosseno, vamos agora definir quanto vale seno e quanto vale cosseno nesses eixos, nos ângulos sobre os eixos. Lembrem, seno e cosseno é uma medida, é uma divisão, uma fração. Tudo bem? Olha só, 0 graus. Lembrem, esse é o eixo dos cossenos. Positivo, positivo, negativo, negativo. Então, vamos colocar aqui, Aqui vale 1. Logo, aqui vale menos 1. Aqui o raio vale 1. E aqui o raio vale menos 1. Colocado esses valores no círculo trigonométrico, eu já consigo definir quanto que é o cosseno de 0. O cosseno de 0 vai ser essa medida aqui, Lembrem, é uma medida. Então, o cosseno de 0 vai ser o próprio raio unitário. Não vai formar o triângulo porque está em cima dos eixos. Então, o cosseno de 0 é o próprio raio unitário. O cosseno de 0 é 1.
é 1. Já percebam, já o seno de 0 vai bater aqui, ó, não tem medida, eu não consigo analisar. Então, o seno de 0 vale 0, ó, porque eu não consigo analisar uma medida. Então, cosseno de 0 vale 1 e seno de 0 vale 0, porque não tem medida. Agora, vamos lá para o 90. Quanto que vale o seno de 90? Ué, o seno de 90 agora vale 1. O seno de 90 vale 1. E o cosseno de 90 não vai ter medida, ou seja, o cosseno de 90 vale 0, vale 0. Vamos lá para o 180. Quanto que vale o cosseno? O cosseno de 180 vale menos 1. Menos 1. Cai lá no preto. Quanto que vale o seno? O seno de 180. O seno de 180 vale 0. Então, nós podemos fazer essa relação. Quando eu quero o valor do eixo que está deitado dos ângulos 0 e 180, quando eu quero o cosseno do eixo que está deitado, ou seja, cosseno de 0 e cosseno de 180, esse cosseno de 0 vale 1 e cosseno de 180 vai valer menos 1. Agora, quando eu estou lá no eixo dos senos, seno de 90 vai ser 1. Já o seno de 270 vai valer menos 1. E agora, quanto vale o seno? Eu estou analisando o eixo dos cossenos, mas eu quero o seno. Quanto que vale o seno de 0 e o seno de 180? Vale 0. E quanto vale o cosseno? O cosseno de 90 e o cosseno de 270 vale 0. Então, tem que ficar bem definido quanto vale seno e quanto vale o cosseno dos ângulos que estão sobre os eixos. Vamos comigo. O cosseno de 0 vale 1. O seno de 0 vale 0. O cosseno de 90 vale 0. O seno de 90 vale 1. O cosseno de 180 vale menos 1. O seno de 180 vale 0. O cosseno de 270 vale 0. Já o seno de 270 vale menos 1. Tudo bem até aí? Definido quem é seno e cosseno de 0, 90, 180 e 270, agora a gente tem condições de saber que 30, 60, 120, 150, 210, 240, 300 e 330, de novo. Esses dois ângulos do primeiro quadrante, esses dois ângulos do segundo quadrante, esses dois ângulos do terceiro quadrante e esses dois ângulos do quarto quadrante, ou vai ser meio, ou vai ser raiz de 3 sobre 2. Depende o sinal em cima de qual eixo eles vão estar. Tudo bem? Sempre na família do 30 graus, exceto os eixos seno e cosseno, ou vai ser mais ou menos meio, ou vai ser mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Como que eu faço, professor? Sempre assim, sempre assim. Vamos analisar 120 graus. Vamos descobrir quanto vale o seno e quanto vale o cosseno de 120 graus. Primeiro eu tenho que definir, opa, está aqui os 120 graus. O primeiro passo sempre é traçar uma reta, ou seja, o raio unitário, ligando o ângulo que eu quero
até o centro do nosso círculo trigonométrico. Sempre assim, professor, sempre. Olha só, faço primeiro o ângulo, liga o ângulo ao centro da nossa circunferência. Agora vamos traçar aquele triângulo lá. Está aqui, ó, olha lá. Apareceu aqui o nosso triângulo retângulo. E ficou bem definido o menor cateto e o maior cateto, porque esse é oposto a 90 graus, sempre vale 1. Mas a gente quer sempre o eixo na vertical, que é o seno, e o eixo na horizontal, que é o cosseno. E esse triângulo já é conhecido, ou é meio, ou é raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou lá no cateto menor e já vou colocar meio. E já vou no maior cateto e vou colocar raiz de 3 sobre 2. Agora, só falta a gente pensar um pouco nos eixos, na cor dos eixos. Olha só, esse cara está de pé para cima, nesse eixo, ó, porque está projetado essa medida em cima desse eixo aqui. Nós só projetamos para lá. Então, aqui a gente sabe que o seno de 120 vai valer raiz de 3 sobre 2 positivo. Já o cosseno de 120 vai ser o quê? Está no preto. Então, vai ser menos meio. Logo, 120 graus, o seno de 120 é raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 120 é menos meio. Olha lá o triângulo surgindo em outro ângulo. Vamos pegar o ângulo de 30 graus. Eu chego lá no ângulo de 30 e vou ligar o centro do círculo até o ângulo que eu quero definir. Está ali. Agora vamos traçar aqui o nosso triângulo. Olha lá, ficou bem definido, meus conectados, o menor cateto e o maior cateto. Apesar do triângulo estar deitado, é o mesmo triângulo. Então, aqui vai ter que aparecer meio e raiz de 3 sobre 2. E vocês já estão cansados de saber que o maior cateto é raiz de 3 sobre 2. E o menor cateto vale meio. Agora é só nós lembrarmos das cores. Olha só, o seno aqui é positivo. E o cosseno também é positivo. Por isso que muitos professores falam que todos os ângulos do primeiro quadrante, o seno e o cosseno são sempre positivos. Tudo bem? Vamos pegar agora o 300 graus. O 300 graus. Vai aparecer aquele triângulo de novo. Vamos pegar aqui o 300 graus. Vamos aqui. E fecha o nosso triângulo. Ó, fecha o nosso triângulo. Está bem definido aqui o menor cateto e está bem definido o maior cateto. E com certeza o seno ou o cosseno de 300 vai ser meio ou raiz de 3 sobre 2, positivo ou negativo. Vem para cá. O maior cateto vai ser quem? Raiz de 3 sobre 2. E o menor cateto vai ser meio. Logo, o cosseno de 300 vai valer meio. E o cosseno de 300 vai valer menos raiz de 3 sobre 2. E olha só, meus conectados, essas relações que nós fizemos com os triângulos vai valer para 30, vai valer para 60, vai valer para 120, vai valer para 150, vai valer para 210, vai valer para 240, vai valer para 300 e vai valer para 330. Ou seja, exceto os ângulos dos eixos, os outros ângulos que sobrarem
vão se alternar em meio ou raiz de 3 sobre 2, positivo ou negativo, dependendo do eixo que eles representam. Tudo bem até aí? Legal? Rapidinho agora eu vou colocar no quadro a família do 45 graus. É 1 minuto só. Vamos agora estudar a família do 45 graus. Do 45 graus. Olha só, eu coloquei aqui, ó, 45, 90 é múltiplo da família do 30 e do 45, 135, 180, 225, 270, 315 e 360. Ou seja, agora eu peguei a nossa pizza e dividi ela em fatias de 45 graus. Tudo bem? Vamos agora transformar esses ângulos da família do 45 em radianos, que a gente já sabe o que é. Olha só, π radianos não equivale a 180 graus? Sim. Para transformar 180 em 45, eu tenho que dividir por 4. Logo, o lado de lá, eu também tenho que dividir por 4. Então, 45 graus equivale a π radianos sobre 4. Não esqueçam de colocar a palavra radianos. Tudo bem? Vamos trabalhar? Olha só, 45 graus é uma fatia, é π sobre 4, π radianos sobre 4. Sim ou não? Olha só, 90 graus, que a gente já sabe quanto é em radianos, vai ser 2 fatias de π sobre 4 radianos, que simplificando vai ficar π sobre 2 radianos. A mesma relação com 30 graus. 135 graus vai ser 3 fatias de π radianos sobre 4. Tudo bem? 180 graus, que é múltiplo de 30 e de 45, vai ser 4 fatias de π radianos sobre 4. Simplificando, vai ficar π radianos. Aqui, 225 vai ficar 5 fatias de π sobre 4 radianos. Então, 225 graus equivale a 5π sobre 4 radianos. Tudo bem? 270 graus vai ser 6 fatias de π sobre 4 radianos. Simplificando o 6 com o 4, vai ficar 3π sobre 2 radianos. 315 graus vai ser 7 fatias de π sobre 4 radianos. E 360 graus vai ser 8 fatias de π sobre 4 radianos, que simplificando vai dar o que a gente já sabe, 2π radianos. Tudo bem? Meus conectados, nós não vamos agora estudar quanto vale seno e cosseno dos eixos de 0, 90, 180 e 270, porque a gente já estudou lá na família do 30 graus. Tudo bem? Olha só, cada quadrante agora vai restar apenas um ângulo a ser estudado, que é os múltiplos de 45. Agora, na família do 45, vai surgir o quê? Um triângulo retângulo isósceles. Isósceles. Ou seja, os dois catetos têm que ter a mesma medida. Sim ou não? E neste caso, na família do 45 graus, o seno e o cosseno só vai ter um único valor, positivo ou negativo. Que valor é esse? Raiz de 2 sobre 2. Repetindo, a família do 45 graus, exceto os eixos,
só vai variar entre raiz de 2 sobre 2 positivo ou negativo, dependendo do eixo que a gente está representando. Tudo bem? O estudo aqui é o mesmo. Nós vamos pegar o ângulo que a gente quer definir, seno e cosseno, vamos colocar o grafite lá no ângulo que eu quero e vamos traçar um raio até o centro do círculo trigonométrico. Ou seja, vamos pegar aqui os 135 graus. Está traçado até o centro. Depois vamos traçar uma perpendicular até o eixo horizontal. E está aqui bem definido o nosso triângulo isósceles. Percebam que agora não tem cateto maior e não tem cateto menor. Então, o seno e o cosseno de 135 graus vai ser com certeza, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. Basta a gente definir qual eixo a gente está representando para definir se é positivo ou se é negativo. Nós já sabemos que o seno é o eixo que está de pé, logo o seno de 135 vale raiz de 2 sobre 2. Já o cosseno que é representado pelo eixo na horizontal e está para a esquerda, então vai ser negativo. Então o cosseno de 135 vai valer menos raiz de 2 sobre 2. Tudo bem? Vamos pegar agora o nosso 315 graus. Vamos colocar o grafite aqui no 315 graus. Vamos traçar uma linha até o centro do círculo trigonométrico e vamos traçar aqui uma perpendicular até o eixo da horizontal. Está ali o triângulo e retângulo isósceles. Está aqui. Esse lado é igual a esse. Logo, o seno e o cosseno de 315 vai ser raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Só agora temos que definir se é positivo ou se é negativo. Olha só, o seno de 315 é o eixo que está na vertical, mas para baixo. Então, logo o seno de 315 vai ser menos raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 315 vai ser mais raiz de 2 sobre 2. Tudo bem? E isso vai valer para o 45 e para o 225. Tudo bem? Lembrem, a família dos ângulos de 30 graus vai variar entre menos meio ou mais meio, e mais raiz de 3 sobre 2, ou menos raiz de 3 sobre 2. E a família do 45 vai variar entre mais raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 2 sobre 2, exceto o 0, o 90, o 180 e o 360. Tudo bem? Família do 30, meio, sempre meio ou raiz de 3 sobre 2. E a família do 45, sempre raiz de 2 sobre 2. Tudo bem? Se você que assistiu essa aula curtiu, deixa o seu like, comente sobre esta aula e compartilhe para todo mundo, para a gente conseguir o maior número de conectados possíveis. Até a próxima, meus amigos!